Muito bem, estamos na lição de número 6, uma lição importantíssima para o nosso elevo espiritual, pois estudamos recentemente que temos três inimigos: o diabo, o mundo e a nossa própria carne, a carnalidade. São os nossos inimigos que estamos enfrentando diariamente e para isso precisamos de armas espirituais. Está dizendo aqui, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 4. Então nós temos uma guerra espiritual travada diariamente e nesta batalha espiritual, muitas das vezes ou algumas vezes, nós perdemos a batalha, mas a guerra nós jamais vamos perder, a guerra já está ganha. Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele ganha essa guerra por nós e Paulo diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas às vezes acontece de nós perdermos batalhas, ou seja, tem dia que quando o dia vai terminando ali, você se sente frustrado, você se sente derrotado e você diz: perdi esta batalha. Sim, meu querido, às vezes perdemos batalha. Paulo também, no decorrer da lição, vamos falar aqui que Paulo também, ele cita, né? Olha, Satanás me derrotou nisto, mas na guerra, essa guerra está ganha. Então se anime, se levante. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. Quais são essas armas? A palavra de Deus, a oração e o jejum. Então se levante, batalha, tenha fé e creia. Leitura bíblica em classe se encontra em São Lucas capítulo 4, versículo 1 ao 4, depois o versículo 16 ao versículo de número 20. E nós vamos começar aqui pela nossa introdução, lembrando a você que nesta batalha, nesta guerra, né, nós temos o auxílio dessas três grandes armas poderosas. E essas armas, muitas vezes você diz: mas pastor, nós estamos falando, né, de maneira nós estamos falando de uma maneira metafórica, mas então quando você tem uma arma à sua disposição, você também tem que saber usá-la. E o Espírito Santo é que nos guia para sabermos usarmos tanto a oração, porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, o Espírito Santo nos ajuda, quanto a palavra de Deus, você estuda, o Espírito Santo te faz lembrar, e quanto ao jejum, o Espírito Santo te dá disposição para isso. E quanto ao jejum, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, porque há pessoas que tomam remédio controlado, né? Pela manhã tem que comer um pão, tem que tomar um café, para que tome aquele remédio. Então, esta pessoa não precisa jejuar. Alguém vai estar jejuando por ela, ela vai participar também do culto, da consagração pela manhã na igreja, ela pode ir alimentada, já tomou o seu remédio e ali ela participa daquela consagração, ela também se consagra ali junto e ela recebe a mesma bênção e os mesmos benefícios. Viu? Vamos para a introdução. Na lição anterior estudamos a respeito de três opositores, né? Que é o diabo, a carne e o mundo. E nessa lição agora vamos falar de três armas poderosas, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Desde o início do nosso andar com Cristo, estamos diante de uma batalha espiritual que só terá fim com o arrebatamento da igreja. Então essa batalha espiritual só terá fim com o arrebatamento da igreja. E nós temos que estar nesta batalha, e nesta batalha nós temos que estar de pé para que o Senhor guie a nossa caminhada. Vamos para a primeira parte, as armas do crente. No item 1, as armas. De modo geral, podemos classificar as armas como instrumentos de ataque e de defesa. Então, nas escrituras, nós vamos citar algumas armas, né, de ataque, são elas: espada. Ela também, a vara, que nós temos ali essa passagem do Salmo 23, né, muito conhecida: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então a vara era usada pelo pastor de ovelha para afugentar animais, né, para afugentar o perigo. Então essa vara, o nosso bom pastor Jesus, essa vara simboliza a Bíblia Sagrada para afugentar os nossos medos, nossos anseios, as nossas angústias, que também fala da funda, foi a arma que usou Davi. Talvez você diga: mas parece uma arma tão desprezível, mas derrubou um gigante. Então às vezes você carregando uma Bíblia na mão, alguém às vezes olha de forma tão desprezível, né? Diz: mas o que ele pensa que vai fazer com aquela palavra? Mas aquela palavra está no teu coração e é ela que te dá força. Nós temos aqui
o armamento, arco e flecha, nós temos a lança, nós temos o dardo. Então, esses são os instrumentos, esses são as armas de ataque. Igual nós temos também as armas de defesa, e são elas escudo, muito importante, porque você tem que defender a sua fé. Nós temos o escudo, nós temos o capacete da salvação, nós temos a couraça, e é muito importante, né? É muito importante esse armamento, que é a couraça, e temos também as caneleiras. Então, tudo isso era usado para que a pessoa fosse para a guerra e que ela tivesse, então, o mínimo de proteção. Essas armas eram usadas pelos exércitos antigos, bem como pelo exército de Israel. Então, todas essas armas eram usadas pelos exércitos, eram usadas também pelo exército de Israel, mas, contudo, o exército de Israel tem uma diferença. E qual é essa diferença? Você vai usar a arma, você vai usar o escudo, mas vamos ficar no Salmo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faríamos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ou seja, você tem que estar preparado, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que se preparar, mas, no entanto, você sempre vai confiar no Senhor Jesus e não no seu próprio intelecto e não na sua própria habilidade. Entretanto, para os cristãos, armas aqui tem um sentido metafórico, viu? Então, vou deixar isso bem claro para que as pessoas não confundam, pois nosso combate não é corpo a corpo contra uma pessoa, mas o nosso combate é contra, porque Paulo mesmo deixou claro, nós não temos que combater contra a carne e o sangue. Quando fala carne e sangue, significa seres humanos. Então, nós não combatemos contra seres humanos, mas nós combatemos contra o diabo e as suas potestades, contra o diabo e as suas legiões. Então, nós combatemos e vencemos pelo poder da palavra, vencemos pela atuação do Espírito Santo. No item 2 aqui, as estratégias do inimigo. Não podemos desprezar o conhecimento a respeito da força do inimigo de nossas almas. O Novo Testamento revela que o diabo ele é capaz de fazer o que ele é capaz de fazer, né, para enganar as pessoas. Então, primeiro, ele pode arrebatar a boa palavra do coração, Jesus deixou isso claro. Segundo, ele pode buscar altas posições com mentiras, que foi o caso de Ananias e Safira, né, tentando galgar posição através de mentira. Então, a luta pelo poder, quando alguém quer crescer desfazendo de outro, puxando o tapete de outro, isso é coisa do inimigo. Terceiro, usar pessoas para atrair. Então, quantas vezes a pessoa é traída e fica naquela angústia, né, aquele sentimento, e precisamos orar por essa pessoa. Quarto, ele escraviza as pessoas. Então, é bem claro, a Bíblia diz que, olha só, como que ela fala aqui em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presas. Então, as pessoas que não dão lugar ao Espírito Santo, a pessoa que não se entrega a Deus, ele está dominado pela vontade, está preso às vontades do mundo, às vontades da carne e às vontades do diabo. Então, ele está preso ali. E o diabo também ele quer enfraquecer a fé do crente. Então, o inimigo ele procura de todas as formas enfraquecer a fé do crente. Diz aqui em São Lucas 22, 32, então quando Satanás pede para cirandar com Pedro, Deus fala o seguinte: eu roguei ao Pai, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ou seja, Pedro andava com Jesus, estava com Jesus, Jesus já no final do seu ministério, ele fala, quando te converteres, significa o quê? Que Pedro, mesmo andando com Jesus, precisava se converter. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja, quantas vezes temos cargo na igreja, mas precisamos nos converter, precisamos entender isso. Também enganar com doutrinas demoníacas. Então o inimigo também ele distorce a palavra com doutrinas. A Bíblia fala doutrinas de demônio. Não por acaso o apóstolo Pedro nos alertou a respeito, como que Pedro diz, ele fala assim, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E o versículo posterior a ele diz assim, resistir a ele. Então nós temos que resistir e precisamos vencê-lo em nome de Jesus. No item 3, o chefe de toda a força do mal.
O apóstolo Paulo escreve claramente que o diabo ele é o chefe de todos os poderes das trevas que batalham contra nós. Então, o inimigo ele é o chefe dessa horda das trevas. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, nós temos que estar firme, precisamos resistir ao inimigo. Até mesmo o apóstolo gentios foi por vezes impedido pelo inimigo. Então, veja bem, a batalha que Paulo também perdeu. Então Paulo diz assim, 1 Timóteo 2,18, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não o impediu. Quer dizer, o inimigo me impediu de ter convosco. Peraí, então se o inimigo impediu, quer dizer que Paulo perdeu aquela batalha? Sim, Paulo também perdia batalhas, mas Paulo tinha convicção. Qual é a convicção? Que a guerra estava ganha. Por isso que Paulo disse, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Essa é uma das razões que o apóstolo Paulo cunha, que Satanás ele é o príncipe da potestade, ele é o comandante desse reino das trevas. Diz assim, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, o inimigo, ele é o Deus deste século. Deixa bem claro aqui, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então nós vamos orar, não é apenas evangelizar, não é apenas falar da bondade de Deus, mas precisamos depois orar e interceder por essas pessoas. Por quê? Porque elas estão cegas, o inimigo tem esse poder de cegar as pessoas, de tirar o entendimento das pessoas. Por isso nós precisamos não somente evangelizar, não somente pregar, mas também interceder por essas almas. Portanto, não podemos ignorar que o inimigo tem um reino organizado com seus servos, emissários, principados e potestades. Então o inimigo ele está organizado contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, por sua vez, também tem as suas armas e está organizada também, e o nosso general, o nosso capitão é o Senhor Jesus Cristo. Parte 2, as 3 armas espirituais do cristão. No item 1, a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse que não vivíamos apenas de pão, mas de toda a palavra de Deus. Dessa maneira, o apóstolo Pedro aconselha que desejemos afetuosamente o leite racional. Então olha como que Pedro nos dá aqui um entendimento maravilhoso, dizendo assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Então o bebezinho, ele precisa do leite materno, ele precisa para quê? Para que cresça. Diz assim, o leite racional. O que é o leite racional? É a palavra de Deus da forma correta, não falsificada, porque há a palavra de Deus falsificada, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Nós precisamos crescer na graça, crescer no conhecimento, precisamos deixar de ser meninos. Quantas vezes, o crente, já com certa experiência, já de algum tempo dentro da casa do Senhor, e fica ali com meninice, fica ali com birrinha, não vou fazer tal coisa, o fulano falou isso, o ciclano falou aquilo. É uma birrinha dentro da igreja, é crente birrento. Em nome de Jesus, vamos amadurecer, vamos crescer e vamos prosperar. Uma vez nutrido e solidificado com a palavra, estamos firmados, precisamos ficar firmados, É igual Cristo falou aqui, firmados na rocha, e todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que acontece? Desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos e combateram contra aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Precisamos estar edificados sobre a rocha é Cristo, para que nós não venhamos cair, e nem manquejar na nossa caminhada. No item 2 aqui, a oração. Aliada ao estudo da palavra, a oração é uma das mais importantes armas espirituais que o crente tem ao longo da sua jornada para o céu. Prestemos atenção para a seguinte declaração. Olha só como Paulo escreve: orando em todo o tempo, com toda a oração de súplica no Espírito. Note que o apóstolo Paulo não insere a oração como uma peça da armadura. Então ele não coloca essa oração como uma peça da armadura, mas nós temos toda a armadura de Deus e
A oração é um ajustamento dessa armadura. Então ele diz assim, né, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança. Então não é apenas orar, mas você tem que vigiar. A Bíblia também fala assim, orando, vigiai. Porque até mesmo na hora da oração, a nossa mente voa para um lado, voa para o outro, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós também estamos orando uns pelos outros, nós estamos orando uns pelos outros, nós estamos intercedendo uns pelos outros e o Espírito Santo está nos ajudando a cada dia. Então nós temos que ter em mente que a oração, ela fortalece todas as esferas da nossa vida. Glória a Deus. Jejum. O jejum é muito importante, precisa ser bem compreendido. Aliado à palavra de Deus, a oração, a palavra de Deus e a oração, a prática do jejum é uma terceira arma espiritual do crente, do crente durante a jornada para o céu. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, as pessoas jejuavam. E muitas vezes, né, era num contexto para buscar uma orientação divina, Então nós vamos ver aqui o exemplo, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9, o próprio Moisés cita, né? Subindo eu ao monte e a receber as tábuas da pedra, a receber as tábuas de pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizera conosco, então fiquei no monte 40 dias, 40 noites, pão não comi e água não bebi, ou seja, ele jejuou 40 dias, 40 noites, porque ele estava recebendo ali de Deus uma orientação. Eram os 10 mandamentos, esses 10 mandamentos que Moisés escrevera 1500 anos de Cristo. Hoje, com mais de 3.500 anos, essa escrita, ela é a base central, né, de todos os países democráticos, de toda a Constituição, de todo o judiciário democrático, são os 10 mandamentos. Então, no Novo Testamento, Jesus também jejua. Por quê? Porque ele está buscando ali, porque o jejum significa colocarmos a nossa carne de lado e darmos ênfase ao Espírito, darmos ênfase ao nosso Espírito para que ele se achegue mais ao Espírito Santo. Então, o jejum é um quebrantamento, né? Jejum é onde nós nos quebrantamos, nos aproximando de Deus. Nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque o jejum ele tem que ter sempre um objetivo. Algumas pessoas às vezes falam, eu vou aproveitar para jejuar, pastor, eu preciso emagrecer. Não tem nada disso a ver com jejum. E outra coisa, eu tomo remédio controlado, eu tenho que comer um pão de manhã, eu tenho que tomar um café para depois tomar o meu comprimido. Eu vou largar hoje tomar um remédio. Não deixe de tomar um remédio, mas você se dedique a Deus, procure ele naquela manhã se dedicar a Deus. Então tem uma consagração da igreja, você vai pela manhã, você vai alimentado, as pessoas que podem jejuar vão estar ali em jejum, então você também vai receber a mesma graça, a mesma bênção da parte de Deus, você também vai receber. Então a igreja primitiva também jejuava buscando orientação divina, né, para a separação de obreiros. Então você vai ver em Atos 13, versículo 2 e 3, que eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo separou-lhe Paulo e Barnabé para uma grande obra. Então nós vamos ver também aqui, ali o próprio apóstolo Paulo dizendo assim, e havendo-lhes por comum entendimento eleito anciões, ou seja, presbíteros, pastores que ficariam naquelas igrejas, em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido, ou seja, eles também para separação de obreiros, oração e jejum. Logo, o jejum tem um valor glorioso. Então, o jejum, ele é uma arma muito poderosa que está à nossa disposição também para que nós possamos usá-la e possamos usá-la, né, com entendimento. Então nós precisamos usar o jejum com entendimento, com a graça de Deus. Então todas as armas que nós temos têm que ser usadas com entendimento. A Bíblia, a palavra é uma grande arma. Mas se você falar assim, hoje eu não vou trabalhar, porque eu tenho que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, porque ela é minha arma. Não, você tem que trabalhar, você tem que ler a Bíblia, você tem que conciliar o tempo. O tempo quem vai conciliar é você mesmo. Não, porque eu preciso jejuar, então eu vou ficar uma semana faltando do meu trabalho, porque eu preciso me consagrar, eu preciso ir para o monte orar. Não, irmão. A pessoa vai falar assim, o que você está acontecendo com a sua vida? Tem alguém te orientando errado, porque a Bíblia não tem esse tipo de orientação. Parte 3 aqui
E última, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. No item 1, vencendo o diabo com a palavra. Há 2 episódios importantes que relatam o destaque especial que o Senhor Jesus deu à palavra, que Jesus Cristo deu à palavra. Em Lucas 4, então o primeiro enfatiza que o Senhor venceu o tentador pela palavra. Então em Lucas 4, você vai ver que quando o diabo diz a ele, né, você pode transformar as pedras em pães, porque realmente está escrito que ele pode transformar as pedras em pães, mas ele também cita a Bíblia e ele retruca Satanás, né? Ele vence ali Satanás dizendo, citando também a Bíblia, ele cita Deuteronômio, e ao citar ali Deuteronômio, ele diz ali, né, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque está escrito dessa forma, olha só, e te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus citou, repreendendo Satanás, e ele citou a própria Bíblia Sagrada. Então, para nós vencermos Satanás, nós temos que recitar a palavra, recitarmos a Bíblia Sagrada. Aí você diz assim, mas pastor, como é que eu vou recitar a Bíblia Sagrada para Satanás se ele já conhece ela? Não, mas não é bem para ele não, é para você mesmo. Então você vai dizer para você, olha, nem só de pão viverá o homem. E agora aqui, Jesus na sinagoga, ele faz a leitura e ele lê lá Isaías 61, versículo 1 e 2. Então quando ele cita essa leitura, ele diz assim, agora vocês estão vendo cumprir esta palavra aos seus olhos. Eles ficaram maravilhados. Ou seja, Jesus citava a palavra, vivia pela palavra, venceu pela palavra. Jesus não usou a sua deidade, ele venceu pela palavra. Nosso Senhor Jesus deixou claro nesses episódios que os princípios da palavra de Deus devem ser presentes em nossa vida na batalha contra o maligno. Por isso, nessa contenda, o apóstolo Paulo aconselha-nos a tomar a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, a única arma de ataque da armadura. Então, na armadura, a única arma de ataque é a palavra, e nós precisamos fazer uso dessa palavra. Tomai também o capacete da salvação, excelente, e a espada do Espírito, ele explica que é a palavra de Deus. Então, com ela você ataca, você vai angariando o terreno, você vai vencendo, tá? E aqui o apóstolo Paulo também deixou claro, dizendo, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir. O que é redarguir? É dar resposta inteligente, espiritual, com base na Bíblia. Então você tem que redarguir, você tem que responder às pessoas com sabedoria, com humildade, com entendimento, com inteligência, para corrigir. A palavra, ela nos corrige, para instruir em justiça. Olha como que a palavra é poderosa, olha como que a palavra é maravilhosa. Não podemos abrir mão dessa arma tão poderosa. No item 2, vivendo em oração, o evangelista Lucas mostra que Jesus se retirava para os lugares desertos para orar. O que significa isso? Isso significa ter um particular com Deus. Você deve orar na igreja, as reuniões de oração, você deve estar nelas, mas você tem que ter também momentos de oração particulares com Deus. Então ele orava pelos apóstolos e pela igreja. Então o próprio Jesus Cristo intercedeu por todos nós, pelos seus algozes. Então Jesus intercedeu pelos seus algozes. Olha como que é difícil essa oração. Diz assim, São Lucas 23 e 34, e dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, e repartindo as suas vestes lançaram sorte. Então Jesus orou por aqueles que estavam ali matando ele. Então tem alguém te perseguindo, tem alguém te maltratando, ore por esta pessoa. Jesus intercedeu por Simão. Essa intercessão é também por nós. Por quê? Porque Jesus deixou claro, olha, Satanás pediu para vos ser andar como trigo. Então, Simão, Satanás pediu para ser andar com você, mas eu roguei ao Pai. Ou seja, o inimigo pede para ser andar conosco diariamente, mas Deus tem rogado ao Pai. Por isso é que nós estamos de pé. Você está de pé porque Jesus intercede por nós, porque Jesus tem intercedido por nós. Jesus também orou pelos que se encontravam junto ao túmulo de Lázaro. Jesus fez aquela oração poderosa ali. Ele também sabia bem do valor da oração e por isso gastava muito tempo falando com Deus. Jesus gastava muito tempo na prática da oração. Então que nós precisamos nos dedicar à prática da oração, selecionando um local reservado para que nós possamos diariamente estar fazendo a nossa oração. Jesus deu uma dica. Olha aqui, ó, em Mateus 6:6 ele diz assim, mas
tu quando orares, entre no teu aposento e fechando a porta, quer dizer, você entrou no teu quarto, é você e Deus, pode ser no seu quarto, pode ser em qualquer outro canto, que esteja só você em particular, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então Jesus nos deu aqui essa dica maravilhosa para orarmos. Então, entra no teu aposento, tenha um particular com Deus, vivendo em jejum. Além de meditar na palavra e perseverar em oração, o Senhor Jesus Cristo jejuava. Ora, Ele também espera que nós imitemos, né, que nós possamos também jejuar. Infelizmente, há quem ensine que não precisamos mais jejuar. Veja bem, aqui o autor foi inteligente e diz, exceto os que têm problema de saúde. Por isso é muito importante estarmos sob orientação médica. Então, você deve jejuar sim. Ah, mas se eu tomo remédio controlado e de manhã, ao tomar esse remédio, eu preciso comer um pedaço de pão, eu preciso me alimentar. Então, meu querido, coma o seu pão, se alimente. E nessa parte da manhã que você quer fazer uma dedicação a Deus, se consagre nessa parte da manhã, sem precisar então se jejuar. Por quê? Porque você não pode desprezar a orientação médica, porque muitas vezes o inimigo vai usar isso aí contra você depois, e até mesmo um familiar, ao ver você passar mal, vai dizer assim, ah, então você está jejuando e não está tomando remédio, ainda vai fazer o quê? Vai fazer pouco caso da igreja. Por quê? Porque a igreja, o povo de Deus, é um povo inteligente, que ensina as coisas da maneira certa e da maneira sadia e saudável, porque Deus quer você sadio e saudável, tanto espiritualmente como também no seu corpo, Jesus Cristo, que é a sua saúde. Amém? Conclusão. O nosso inimigo é ardiloso e perverso, por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com as armas espirituais, palavra de Deus, oração e jejum. Essas armas promovem o crescimento e fortalecimento da nossa vida ao longo da jornada espiritual. Amém? Vamos para as nossas perguntas. Número 1. De acordo com a lição, qual é o sentido que devemos considerar a palavra arma? É um sentido metafórico, viu? Então, nesse sentido metafórico, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, né? Contra seres humanos, a nossa luta é contra Satanás. Vamos vencer ele e abençoar as pessoas. Pergunta 2. Cite ao menos 3 estratégias do inimigo para ludibriar as pessoas. Quais são essas 3? No mínimo 3 estratégias. Arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentiras, seduzir as pessoas, usar pessoas para atrair. Então ele traz todo tipo de engano e tristeza sobre os corações. Pergunta 3. Cite 3 armas espirituais do crente. Palavra de Deus, jejum e oração. Pergunta 4. O que acontece quando aliamos o estudo da palavra de Deus com a oração e com o jejum? O que acontece? Aprofundamos a nossa intimidade com Deus e nos tornamos mais sensíveis à sua voz. Pergunta 5. O que a palavra de Deus, o jejum, a oração promovem nossa jornada espiritual, promovem crescimento e fortalecimento para a nossa vida ao longo da nossa jornada espiritual. Então que possamos crescer na graça e no conhecimento, primeiro para defender a nossa fé e não nos desviarmos, e segundo para ajudar aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.